O que disse Marco Silva, o treinador do Benfica, sublinha que há muito trabalho pela frente, sobretudo defensivamente. O que nós temos que corrigir muito e rapidamente é a forma como sofremos os golos e uma outra transição, porque são momentos que nós temos, na maioria dos momentos até estamos em superioridade numérica, nem sequer estamos em igualdade numérica num outro momento, e quando isso acontece temos que ser agressivos na forma como vamos disputar os lances e ganhar os lances, que é isso que temos que fazer quando estamos expostos em meio campo ofensivo e perdemos uma ou outra bola. Acima de tudo isso, sofremos 2 golos que não deveríamos ter sofrido da forma como foram, no primeiro no canto e no segundo após um lançamento lateral. Temos de ter contacto com os avançados, que os jogadores estão naquele momento na área, é assim que se deve defender, e é isso que nós temos que procurar para nós, e vamos claramente melhorar nesse momento, porque não há outra forma de o fazermos, porque são momentos, na minha opinião, muito normais para nós concedermos golos como concedemos. Marco Silva preocupado com a equipa depois do empate em casa 2-2 com o Académico de Viseu. É por este jogo que começamos a análise aqui em estúdio com os comentadores habituais, à segunda-feira à noite, Óscar Botelho, Bruno Batista, Rodrigo Roquete, José Manuel Antunes e Jorge Nuno Oliveira. Boa noite a todos, bem-vindos. Bruno, começando pelo teu comentário este empate do Benfica e por estas declarações de Marco Silva, a equipa parece que ainda não está preparada para competir a este nível, pelo menos do ponto de vista defensivo, o Benfica mostra ainda alguns problemas. Boa noite. E eu acho que o maior problema está no setor defensivo, falta de ligação ainda e de coordenação entre os centrais, mas eu queria fazer aqui 2 notas muito prévias sobre este jogo. O primeiro, o Benfica não contestou este castigo de jogar à porta fechada. Eu também não o vou fazer. Acho que tem que se fazer justiça e houve abusos que merecem este tipo de castigo, de uma forma que aqueles que usam a pirotecnia, que usam, no caso do Benfica, estamos a falar de pirotecnia, mas todos os atos que não têm fair play dentro dos jogos têm que ser punidos. Espero que o Benfica tenha servido de case study, de exemplo, para que outros castigos se sigam, para que de uma vez por todas as pessoas entrem no estádio para ver futebol, para poder levar crianças, famílias, mulheres, idosos, para que toda a gente faça do futebol uma festa. Depois aquilo que aconteceu no Estádio da Luz. Os milhares de benfiquistas que foram para a porta do estádio receber a sua equipa, ordeiramente, sem ligar a se o castigo era justo ou não era justo, ver o jogo, assistir à partida num ecrã gigante e de forma que lá dentro os jogadores conseguissem sentir o calor humano que se fazia sentir deste lado. Acho que é um ato de benfiquismo que nos deve a deixar orgulhosos a todos aqueles que gostamos do clube e que vimos milhares de adeptos fazer aquilo. Respondendo diretamente à tua questão, eu gostei de ver o Benfica jogar. Eu acho que este empate é circunstancial. O Benfica produziu muito, o Benfica atacou muito. Pode-lhe ter faltado alguma definição na hora do último remate, mas eu acho que foram uma sucessão de remates e de oportunidades criadas em cima da linha de golo, literalmente, porque houve uma das bolas que foi tirada literalmente a centímetros de entrar, que eu acho que não era golo, não estou a contestar isso, mas foram 2 ao poste, uma em cima da linha, muitos ressaltos, eu acho que 3 ao poste. O Benfica fez uma evolução na equipa, não é? Muito. Vejo que começa-se a notar um fio de jogo, aquilo que o Óscar, por ser do contra do que eu digo, não é verdade. Muitos têm falado de que poderíamos tirar aos jogadores do Benfica a camisola, que não conseguíamos, ou a outros notávamos o esquema de jogo no Benfica e isso não acontecia, de que não tinha identidade. Eu acho que se começa a ver o trabalho de Marco Silva, principalmente na transição de bola, sendo que aí também temos 2 centrais que não são propriamente especialistas na transição, mas eu acho que já se começa a ver, principalmente através de Tomás Araújo, alguma ligação com o meio campo e daí para a frente, e acho que o Benfica neste jogo é apenas circunstancial. O empate o Benfica fez para produzir golos, não conseguiu, o empate é justo, portanto não conseguiu marcar mais do que isso e sofre com esta penalização defensiva de 2 erros. Isso sim, um setor ainda falta ligação naqueles 2 centrais. O primeiro lance, um gol de bola parada onde saltam 2 jogadores do Benfica e deixam que o avançado do Académico, o André Clóvis. O André Clóvis, isso mesmo. André Clóvis. Que o Clóvis tem gol no nome e acabou por conseguir marcar. Fez uma segunda liga, até se admira como é que ficou no Académico. Já lá vou. Força. E dar também uma nota a que o Benfica não jogou sozinho e o Académico de Viseu veio para uma estreia 37 anos depois na Primeira Liga e veio bater-se no jogo. Eu vi uma equipa que só se fechou nos últimos minutos, depois do 2-2, é que ficou um bocado mais compacta. Ali no último quarto de hora de jogo é que esteve no seu último terço do terreno,
para o Benfica, primeiro para eles, mas discutiu o jogo, teve vontade de jogar, e se este for o nível de competitividade que vamos ter na Primeira Liga, acho que vamos ter uma liga que dá gozo ver os jogos de futebol, independentemente do resultado. Eu digo, claro, queria que o Benfica ganhasse, mas não posso condenar nem Marco Silva nem os jogadores, porque eu acho que a entrega que foi feita em campo devemos aplaudir. Deixaste aqui o desafio ao Óscar. Óscar, já agora aproveita, deixa. Já podemos tirar a camisola aos jogadores do Benfica e reconhecer que está ali a equipa de Marco Silva, ou ainda é cedo? Boa noite a todos. Naturalmente, dar os parabéns ao V+, que hoje faz 2 anos. Diria que se começa a ver, mas como disse o Bruno, começa-se a ver. Antes ainda não se tinha visto. É fácil identificar essas virtudes que o Bruno referiu, mas vou buscar exatamente onde é que esteve as debilidades. Já que o Bruno falou do positivo, eu vou falar do negativo. Acrescentando, foram 2 golos de bola parada, porque eu incluo o lançamento na questão dos esquemas táticos contra, e cada vez mais há golos desse prisma. Relativamente à questão do Benfica, acho que faltou eficácia ofensiva. O Marco naturalmente focou na questão da falta de eficácia defensiva, porque foram os 2 golos, expuseram as debilidades do Benfica, mas voltou a surgir algo que acontece nos últimos anos do Benfica, e sim é visível e percebe-se que é o Benfica, que é a transição defensiva. Há muitas crateras, há muito espaço entre setores. Eu não, quando falo de globalidade, portanto o setor defensivo, no meu entender, é o reflexo disso mesmo, mas falta claramente... Deixa-me só dizer uma coisa. Eu estou completamente de acordo contigo, mas ainda assim acho que há uma evolução em relação ao ano passado, do pouco tempo que houve. Claro. Porque nem António Silva, nem Otamendi eram propriamente exíbios a sair com a bola. E, portanto, acho que no caso de Tomás Araújo, pode passar por ele, mais até do que Lenglet, pode passar por ele essa transição e, portanto, já vejo alguma evolução. E também tenho que dar só uma nota para Enzo Barrenetxea, porque eu tenho sido muito crítico e acho que estou a ver uma evolução com o Marco Silva no uso, provavelmente porque eu estou a vê-lo a vir mais atrás e ser, na verdade, ali o médio defensivo que faltava nesta equipa com algum critério. Gostava que o Benfica tivesse a capacidade de reação que o Bruno tem. Portanto, o Bruno consegue roubar a bola em poucos segundos e estar equilibrado na reação à perda. E é exatamente aí que já várias vezes frisei. Para mim, o grande crédito do Marco Silva, como treinador, é potenciar jogadores. Para mim, o treinador, todos têm currículo, o Palmarés ganha aqueles que têm troféus, mas para mim o grande dedo de treinador é potenciar jogadores. E já estás a dar algum exemplo, para além do Prestiani, que está ao mais alto nível. Relativamente à questão do Benfica, dentro das debilidades, nota-se que é uma equipa que falta alguma agressividade, e explorando aquela primeira fase de pressão do Benfica, e o Académico de Viseu, o Bruno referiu isso, e eu comentei no torneio da semana passada, anterior, no V+, o Académico de Viseu tem uma belíssima equipa, tem belíssimos jogadores. É verdade. Estiveram 37 anos, mas é um grande investimento em Portugal. Há pouco falava do André Gol Clovis, foi assim que o apelidei. É o terceiro melhor marcador de sempre da segunda Liga. E espanta-me como é que na segunda Liga o André Clovis teve tanto tempo e já começa a mostrar esses créditos. Agora, o Benfica me mostrou exatamente essa falta de eficácia com uma nota, e por isso é que gostamos tanto de futebol. Porque 2 mais 2 não dão 4. O Benfica jogou com o mesmo 11 que goleou o Hearts e teve muita dificuldade em derrubar uma equipa que veio da segunda Liga, mas diria que é para ficar. Mas que é superior ao Hearts, que é superior no futebol. Não é. Eu entendo que é sinceramente, taticamente, e aí está melhor o Benfica. Aí é que está, pronto. Taticamente, é aí muito que eu mais quero difícil chegar. de Há penetrar. muito mérito de Bruno Pinheiro, que chegou agora também. Há muito mérito dos treinadores portugueses, e o Bruno tocou num ponto, e vamos falar nisso ao longo da época, eu espero que também que sim. Eu continuo a ser defensor muito da qualidade do treinador português, dos jogadores portugueses com os poucos recursos que têm, se equivalerem a equipas com muito mais condições, muito mais orçamento e com muito mais soluções. Porque mesmo com O Académico de Viseu nunca deu ao Benfica o espaço que o Hearts deu para jogar. E o Académico tem uma belíssima equipa, o Zamora fez um belíssimo jogo, é um bom exemplo disso, o Caramano, o Messagen, o dupla de centrais, quer o Roman, quer também o Ruben Pereira, portanto, também formado no Benfica. E, portanto, onde faltou é para passar a bola, o Benfica, nota-se, tem muito bem oleado a questão do processo ofensivo, muito bem trabalhado já alguns pormenores do jogo do Marco Silva, mas a grande habilidade, e daí o Marco ter referido isso em todos os jogos, mesmo quando goleou o Hearts e o St. Gallen, que é a transição defensiva, a reação à perda, e com uma pequena nota e passo já a bola, que é, para este ano jogou a partir do corredor esquerdo, e ficou no banco um dos reforços do Benfica. E neste momento, se calhar, esses 17 milhões faziam falta para outro tipo de... Deixa-me dizer que Prestiani começou no corredor esquerdo, mudou para o corredor direito e acabou a jogar ao meio. Portanto, Prestiani foi um jogador tremendo que passou pelas 3 posições do ataque. E a diferença do Hearts está em que o mesmo jogador, Prestiani, que está cheio de força, frente ao Hearts encontrou o espaço todo que quis, passou por toda a gente. E aqui
que foi para um sem medo, driblava, mas havia sempre dobras. E isto dificultou muito a ação do Benfica para chegar à baliza e para criar E gol. nota-se também a falta, então aqui 2 desses exemplos, faz muita falta ao 12º jogador ao Benfica neste momento. José Manuel não conseguiu estar no estádio desta vez. Não. Há muito tempo que não falhava um jogo na Luz, não? Vou dizer uma coisa. Desde os meus 4 anos de idade, sempre que estive em Lisboa, assisti a todos os jogos do Benfica no Estádio da Luz, exceto um, que curiosamente foi ano passado com o Estrela da Amadora, no dia das eleições, e que de tempestade de Cristino, não sei, e que o meu filho não podia ir ao futebol e eu achei que era chato ir sozinho. Foi a única vez, e agora esta foi a segunda vez em 70 anos, é relevante. Vi todos os outros jogos. E o do Covid Estádio da também, Luz. quando teve o Covid também. Sim, claro. Isso é o que tu pensas. No Covid. Conseguiu contornar. Bem, Fui lá não vamos algumas alongar aí vezes. a conversa. Então, 28 remates do Benfica, Bem, 2 golos, 8 remates do Académico. 2 golos. Queria Então. aqui falar de 4 efemérides que são importantes. Uma, os parabéns à AV+, a mim, ao Rodrigo e ao Jorge, que também fazemos esta semana 2 anos que estamos aqui no programa, constantemente. E também, Nós entramos depois, vocês são da Comissão Instaladora. Ninguém vos tira esse Os pódio. veteranos também fazemos 2 anos disso. Depois, outras duas, quando eu era vice-presidente do Benfica, que marcaram bastante o desporto português. Uma que foi a última vitória que o Benfica teve na volta a Portugal, quer coletivamente, quer individualmente, o David Plaza. Fez anteontem 26 anos, e foi 27, aliás, e foi a maior alegria que eu tive como benfiquista. Foi eu que patrocinei aquilo tudo, que fiz tudo, e que andei lá aos saltos a correr, quase mudava as Até bicicletas. pedalou. Não pedalou. Mas, por acaso, cheguei a pedalar, mas na brincadeira. No coisa. Foi sexta-feira. E outra questão também, faz hoje exatamente também 25 anos que o Perdomo, muito provavelmente o melhor guarda-redes que jogou em Portugal, até hoje abandonou a carreira num jogo com o Bayern Munique no Estádio da Luz. E faz hoje 4 anos uma efeméride triste, que foi a morte do segundo maior gênio de futebol do Benfica, o Fernando Chalana, de quem eu era pessoalmente amigo e que de facto me deixou uma mágoa bastante grande do ponto de vista pessoal, e como benfiquista uma perca grande. Passando essas efemérides e falando do Benfica, eu estou de acordo essencialmente com o que o Bruno disse, quer dizer, tenho exatamente a mesma opinião global. Fico chateado, já há muito tempo, com a minha perfeita idade, já não devia estar preparado para isto, há muito tempo que não passava uma noite tão sobressaltada por causa de um resultado do Benfica, e aconteceu-me esta noite. Acordei 2 ou 3 vezes chateado comigo, com a vida e com as coisas, porque de facto, depois do gosto que me deu o Sporting ter empatado, ter feito o mesmo disparate, é uma coisa que me deixa um bocado. Depois, a propósito, quero dizer que quer o Sporting quer o Benfica jogaram muito mais do que o Porto, mas empataram e o Porto ganhou. C'est la vie, como se costuma dizer. De facto, o Porto fez um jogo fraquíssimo. Agora, em relação ao Benfica, eu acho também que foi uma coisa pontual. Mandámos 3 bolas no poste, também levámos com uma, diga-se de passagem. Temos que entrosar melhor a defesa e as transições. É uma coisa que é tão óbvio. Qualquer pessoa que veja futebol de vez em quando, é preciso ser um técnico especializado como o nosso amigo Óscar, percebe que faltam ali ainda coisas, falta colar algumas peças, e tenho esperança que aquilo mude, que melhore, e que também que aquela vaca leiteira que o Porto tem, que um dia seque. Jorge, em relação ao empate do Benfica, já vamos falar do Porto, que deixa os rivais para trás nesta primeira jornada, mas o Benfica começa com uma escorregadela no campeonato, depois também já ter perdido um jogo em termos oficiais com o St. Gallen. Achas que há aqui indicadores negativos para o que aí vem do Benfica esta época, não? Em primeiro lugar, boa noite a todos, especialmente a si, naturalmente. Associo-me aos parabéns ao segundo aniversário da AV+, de que nós somos praticamente fundadores, e estamos de parabéns por isso. Ora, em relação ao Benfica, eu acho que o Benfica jogou o suficiente para ganhar o jogo. Fez quase tudo o que era necessário para ganhar o jogo, exceto a finalização, em que falhou
e exceto também na parte defensiva, em que também falhou naqueles dois momentos. E depois mais um ou outro em que não foi golo, uma vez a bola foi à barra, penso eu. Três vezes. Sim, houve ali algumas situações, mas o Benfica jogou mais do que suficiente para ganhar o jogo. E só não ganhou porque, de facto, não conseguiu finalizar as oportunidades que criou e que foram muitas. Eu não sei até que ponto é que não terá havido algum desgaste provocado pelo jogo com o Hearts, em que o Benfica esteve em jogo com grande intensidade durante muito tempo. Teve ali um apagão na altura em que o Hearts marcou o golo. Na segunda parte. Exatamente. Mas fez por resolver a eliminatória na primeira mão. Sim, e Marco exatamente. Silva repetiu o 11. Quiseram como dizem, gato escaldado de água fria tem medo, e portanto o Benfica não quis passar pelos mesmos suores frios da eliminatória anterior com o St. Gallen e quis resolver o problema logo aqui em Lisboa. E jogou muito bem contra o Hearts, acho que fez uma excelente exibição, tirando aquele apagão, em que de facto o Benfica andou ali às apalpadelas, com o Hearts a jogar, até que marcou um golo, mas a reação do Benfica foi muito boa. Neste caso não resultou, talvez alguma ansiedade por parte dos jogadores, que foram criando oportunidades e que não conseguiram concretizar. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que isto não é nada preocupante. Ainda faltam disputar 99 pontos e, portanto, não está nada decidido. O Porto não é campeão por ter ganho um jogo. O Benfica e o Sporting não perderam o campeonato por terem empatado o primeiro jogo. Nada está decidido. O Benfica jogou muito bem e acho que vai dar luta durante todo o campeonato, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, também achas que o Benfica vai dar luta? Não Ou sei. parece que está atrasado em relação aos outros? Boa noite a todos. Não sei. Sei que o empate do Benfica me deu um gozo extraordinário, porque na noite anterior eu tinha assistido a tanta fanfarronice e tanta boca, porque o Sporting tinha empatado, e portanto no dia a seguir o Benfica empata em casa contra uma equipa recém-promovida, portanto nesse aspecto deu-me um gozo tremendo, não vou mentir. De resto, eu não me vou concentrar muito no jogo, porque já foi aqui tudo praticamente dito. Eu acho é que isto espelha. Eu acho que esta situação do Benfica, e ouvirmos aquilo que como ouvimos aqui, que acho que é uma boa análise relativamente ao jogo, que é a debilidade que o Benfica tem, tanto do ponto de vista defensivo como do ponto de vista de transição defensiva, mostra bem um bocadinho aqui a confusão na preparação desta época. Por um lado, tivemos ali a novela do empata, que pelos vistos o síndrome do empata continua. Portanto, ainda há os resquícios do empata. Tivemos esse que atrasou a preparação da época do Benfica. Só faltam 10. Com aquela rábula do Mourinho. Esse é o primeiro ponto. Depois, parece-me evidente que o Benfica deu prioridade, se calhar, a contratações menos prioritárias e não olhou para a parte do terreno de jogo mais prioritária. A verdade é que o Benfica, neste momento, não tem um terceiro central para lutar pela titularidade. Não tem. Está dependente de um Tomás Araújo, que fisicamente não me parece que ainda esteja no seu melhor. Acho que os jogadores que foram ao Mundial naturalmente ainda não estarão no seu melhor nível. E depois tem um Lenglet, que muito sinceramente, à semelhança do Kaminski, acho que é uma contratação errada, na minha opinião. Falhada. Pelo menos até agora. Vamos ver para a frente, mas eu acho que tanto o Lenglet como o Kaminski não são os jogadores para o Benfica, na minha opinião. Posso estar enganado, se eu estiver enganado aqui há uns tempos direi que estava enganado, mas eu acho que o Lenglet não acrescenta nada se compararmos com o Otamendi, e mesmo na fase descendente da carreira do Otamendi era bastante melhor que o Lenglet, e o Tomás Araújo, apesar de ser um bom central, comete erros também. E tem algumas atenções, sobretudo na marcação, porque depois, tecnicamente, até um jogador evoluído, etc. Portanto, o Benfica... E depois tem o problema de guarda-redes também. Portanto, o Benfica não olhou, para não falar, no Dal, que eu acho que é um jogador perfeitamente banal, o Baio, o Deditos, os furos acima, mas eu acho que a linha defensiva do Benfica é relativamente fraca. E, portanto, o Benfica não priorizou aquilo que, se calhar, era o setor do terreno que deveria reforçar. Contratou o Kaminski, que pelos vistos já em conta para ser titular, o que não deixa de ser curiosíssimo. Contratou o John Duran, uma espécie de oportunidade para... Concentrou-se, se calhar, até mais no ataque. Andou aqui nesta rábula, que continua também relativamente ao Palhinha. Sendo que eu percebo que na ideia de jogo de Marco Silva, um jogador como o Palhinha faça sentido, porque o Benfica joga num 4-3-3, em que acaba
por necessitar de ter um 6 mais fixo para os outros dois poderem jogar mais interiores e poderem se envolver mais na manobra ofensiva. Portanto, faz sentido, por exemplo, ao contrário do Sporting, que joga mais num 4-2-3-1 e joga mais num 4-3-3, se quiserem fazer a comparação, e portanto eu percebo a necessidade de ter um 6, mas a verdade é que isto enrola-se. E portanto, ao enrolar-se e demorar tanto tempo, e inclusive agora fala-se que o Aston Villa entrou na corrida pela palhinha também, e portanto, o Newcastle também. Isto mostra, na minha perspectiva, mostra que há uma má preparação da época do Benfica, independentemente do jogo que o Benfica fez, que teve oportunidades, embora o Académico de Viseu também mandou uma bola ao poste e também teve as suas oportunidades e também se bateu bem. Agora, isto eu acho que é um fruto disso mesmo. Acho que o Benfica ter estas falhas defensivas é um fruto de uma má preparação da época, de pensar atempadamente das necessidades. Até por comparação com o Sporting nesse aspecto, mal ou bem. E depois, obviamente, os resultados é que falam por si. Mas o Sporting, pelo menos, precaveu-se, mexeu-se, foi atrás de substituir aquelas peças que já sabia que teria necessidade de mexer. O Benfica não me parece que o fez. Acho que o Benfica, de facto, tem muitas debilidades defensivas neste momento. Obviamente, as coisas podem mudar, mas essas debilidades defensivas podem custar pontos. E tem este tema do guarda-redes, que para mim também é algo que me faz muita confusão. Para mim, o Turbino... Não dá francos como o Rui Silva. Para mim, o Turbino... Já lá vamos, mas para mim o Turbino é o melhor guarda-redes do Benfica, na minha Nós a questão opinião. do mercado também já vamos falar mais à frente. Na minha opinião, é assim, se os adeptos do Benfica, o treinador do Benfica não concordam comigo, que sou eu. Eu acho que o Turbino é melhor que o Samuel Soares, acho que é o melhor guarda-redes do Benfica, mas muito sinceramente não é uma coisa que me tira o sono. Acho que o Benfica de facto corre riscos neste momento com a defesa que tem de perder mais pontos. Nós mais à Acrescentando frente. só a questão do que o Rodrigo estava a referir relativamente ao 4-3-3, acho que isso também é onde pode e deve melhorar mais, é precisamente na questão do meio campo, porque o Enzo Barrenechea, naturalmente, eu pessoalmente já disse, não é tão mau como o pintam, fui falando aqui ao Mas longo é da lento época para passada. preencher espaços. Com o outro aspecto, o Lano Barreiro não esteve bem, o Sudakov voltou também a não estar bem, e acho que o Benfica, como neste momento fez, por exemplo, na época passada, o Foco do Porto, deve reforçar os jogadores mais do que o perfil, dentro das 4 linhas, o perfil também de líder. Porque neste momento a braçadeira do Benfica é algo que é importante, mas mais do que ter capitães. Mas ter capitães sem braçadeira. Acho que aquilo que neste momento o Benfica não tem é ter verdadeiros líderes em vários setores do terreno. E ontem, quando as coisas abanaram novamente, notou-se essa ausência de verdadeiros patrões de equipa. Eu não acho, só dizer aqui, eu não acho que o Benfica joga em 4-3-3, eu acho que o Benfica tem claramente um 4-2-3-1, porque o terceiro médio está lá à frente, atrás do ponta de lança. O Sudakov joga nas costas. Agora, A gente depois vai ver um jogo junto. O que vocês querem dizer do 4-3-3 é porque neste momento ou Enzo ou Barreiro vão ter que sair para chegar ao Osnas. E quando o Osnas chegar, o terceiro médio vai estar claramente atrás do ponta de lança. Certo. Mas neste momento não está porque não há segurança naquele meio campo. Mas vais ter que ter sempre, face às fragilidades do Benfica, já foi nos anos anteriores também, é neste momento urgente ter um médio defensivo mais fixo face à lentidão dos dois centrais. Falta de projeção, e concordo com o Rodrigo, principalmente do Dal. Acho que o Dal está claramente uns furos abaixo da jogador banal. Continuo a dizer que o Vamos ver José se a Neto oportunidade é do Janete, é, exatamente. para mim, o jogador que neste momento o Benfica devia apostar. E a questão do jogador mais fixo, isso depois a gente vai ver um jogo juntos, o jogador mais fixo à frente da defesa e depois dois interiores, ou seja, o Leandro Barreiro. É como o Marco Silva joga. Exatamente. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Ó Bruno, pegando aqui naquilo que o Rodrigo disse, não achas que o Benfica está a preparar a época de forma um pouco atrasada? Porque o Benfica começou a época no final de julho. Ainda neste jogo não tinha um central no banco à altura, não é? Para substituir Tomás Araújo tem essa e Lili. habilidade. Tem dois centrais. Já sabia que António Silva ia sair. Anda a trocar de guarda-redes também, não se percebe muito bem quem é o titular nesta altura, embora Samuel Soares parece que agora assentou na baliza. Não reforçou ainda a posição 6, que é uma posição que Marco Silva quer. Ou seja, a época já vai adiantada para o Benfica e parece que anda aqui a correr atrás do prejuízo, Já digamos fomos assim. falando Não é? aqui ao longo do verão, umas vezes contigo, outras vezes contigo, porque também estiveste de férias. Porque também estiveste de férias. Mas isto não devia ser trabalhar. tudo planeado, como o Sporting e o Porto fizeram, logo no final da época passada? Achas também a questão de Mourinho atrasou um pouco? O que é que tu Mais do achas? que a questão de Mourinho, eu acho, e isso é real, portanto o Benfica não assume nem esconde que, ou por outra assume que está à procura de mais um central, portanto anda no mercado, e do médio, na verdade, eu em relação ao médio não acho que seja tão dramático, porque eu acho que esta equipa com Osnas no 11 muda muito o meio campo. Osnas é um jogador muito polivalente, que preenche espaços, consegue fazer dobras e, portanto, acho que não vamos sentir essa falta
falta no meio campo, mas claro que se vier Palhinha, eu acho que tem imperativamente que sair alguém. Portanto, tem que sair alguém deste meio campo. Não podemos ficar com 5 jogadores para 2 posições e, portanto, Enzo, Rios, Barreiro, quem é que vai sair para Mas que... Palhinha está muito difícil. Entre Palhinha. Eu também acho que não. A questão de Palhinha, para mim, não é estratégica nem fundamental. Se vier, tudo bem. Se não vier, é uma posição onde temos muitos jogadores e eu acredito que o próprio Barrenetxea já evoluiu com o Marco Silva e que se possa tirar mais Temos de o Enzo Manu, naquela... que é o que eu gosto mais Manu, deles ainda todos. que Manu também já foi testado como uma solução para o centro da defesa. Acho mais problemático o centro da defesa. A lateral é um esquerda, Fediver eu acho que a para solução está distrair, dentro de casa e vamos lá O chegar. José Neto ainda hoje jogou pela equipa B, não sofreu golos contra o Leixões. Sim, eu acho isso. A questão da baliza, portanto, para dizer que na defesa o Benfica tem claramente que ir à procura de um defesa central que dispute a titularidade. Portanto, alguém, eu não acho que o Lenglet seja um problema, o Lenglet tem dado conta do recado, acho que é um jogador que é constante, não é um fora de série na transição, não é um fora de série posicional, mas é um jogador regular, é um jogador que o Benfica dificilmente vai perder pontos por causa de Lenglet ao longo da época. Agora, devia ter acautelado melhor a saída de António Silva. Eu acho que se apostou de alguma forma que António Silva, ou se acreditou que António Silva poderia ficar e, portanto, se arrastou este processo até longe demais. A verdade é que não podemos esquecer a questão financeira. Portanto, para o Benfica ir buscar um central, e estão vários jogadores em cima da mesa e estiveram ao longo do verão na ordem dos 20 milhões de euros. Agora, Jonathan Jesus é o último que se fala. Um jogador de 22 anos, um jogador que tem uma história até interessante porque já foi avançado e, portanto, depois acabou por ficar em defesa central, mas começou a sua carreira como avançado, até chegar a zagueiro, como dizem os brasileiros, mas é um jogador que está avaliado, ou o clube está a pedir 20 milhões de euros. É notório que o Benfica neste momento não pode despender num valor desses, por isso é que não ficou com o Ibrahim, portanto, por isso é que não conseguiu contratar ainda um defesa central. Vai ter que conseguir pôr alguém no mercado para fazer faces agora à saída de Ivanovic. Portanto, é um empréstimo, ainda não consegui ver os pormenores. O empréstimo, eu suponho que é pago pelo valor do salário, portanto... Sim, há um valor, nós já vamos falar mais à frente do mercado, deve cobrir o salário, mas volta portanto, no final da época. E é um jogador que sem regressa, opção de compra obrigatória. sem opção, portanto, este negócio tipicamente será o salário e pouco mais que alguém pague. Portanto, não deixa liquidez para ir à procura de um central do nível que o Benfica precisa. Portanto, vamos ter que encontrar aqui uma solução. A baliza, para mim não vejo um problema na baliza. Eu acho que Samuel Soares está ao nível de Trubin. O que o Benfica pode estar a tentar fazer é perceber se Trubin tem mercado a um valor interessante, 30, 25 milhões de euros, acho que era um valor interessante para ver em Trubin, porque o que o Benfica chegou à conclusão é que ao fim de 3 épocas não houve uma evolução no jogador que justifique continuar a apostar em Trubin. Portanto, acho que se cá ficar, se dividirá a titularidade com Samuel Soares. Eu acho que Samuel Soares tem mais margem de progressão e pode ser isto que o Benfica está a ver, é que a apostar em alguém, prefiro Samuel Soares para perceber até onde é que este guarda-redes, porque nós não conhecemos o desempenho de Samuel Soares. Sabemos que tem talento, mas não joga, portanto, não tem jogado, precisa de minutos para percebermos até onde é que vai o potencial crescimento de um guarda-redes que é das escolas do Benfica. E, portanto, eu aqui concordo com a estratégia. Se Trubin ficar, vai dividir provavelmente a titularidade. Se Trubin sair, eu iria contratar mais depressa um defesa central do que apostar na posição de guarda-redes, arranjaria uma outra solução mais barata, porque me preocupa muito mais o centro da defesa, até para esta questão da transição. Só para terminar, acho que a questão do central do Benfica, acho que precisa principalmente um central, e daí a dúvida, dentro do que o Bruno estava a dizer, é que todos os clubes do mundo sabem que o Benfica precisa de um central. Claro. Isso, naturalmente, eleva a questão dos valores. E o Marco Silva, desculpa, Oscar, na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira, antes do jogo de quinta-feira europeu, disse que o Benfica ia buscar um central sem pressa. Tinha que ser alguém para ser titular. Sim, e a questão é que... Mas isso fazia se calhar mais sentido mais cedo. Sim, não é? o central que vier, naturalmente sabe que a dupla neste momento está formada de Tomás Araújo e Lenglet, apesar das questões físicas do Tomás Araújo serem uma constante. De jogar, mas principalmente o que eu acho que o Benfica tem que contratar é um centralão. Um jogador forte no jogo aéreo, nem o Tomás Araújo nem o Lenglet são. Isso já foi evidente neste jogo e nos jogos anteriores. Um novo Luizão. E o Jonathan Jesus pode ser exatamente um desses tipos de características. Portanto, um jogador forte, principalmente no jogo aéreo, e com a nota de que ser um central com essa polivalência de poder jogar à direita ou à esquerda, porque a outra alternativa para a esquerda é o Gabrielino, que também jogou hoje pela equipa B. E a questão do guarda-redes acho que tem definido, até porque o Benfica pode, no meu entender, apostar nos guarda-redes portugueses que lá tem. Falo do Samuel Soares, falo do Diogo Ferreira e também do André Gomes, e naturalmente aí prescindir do Trubin. André Gomes foi emprestado. Exatamente. Mas não estou a falar no futuro. Ao caso Marco Silva reconhece que a equipa está frustrada com o empate e admite que o Benfica não podia ter deixado pontos fugir neste jogo.
O impacto é a frustração que está dentro de nós, que temos que levar para o caminho certo. A frustração, naturalmente, que está nos nossos adeptos neste momento também, não há que escondê-lo. Era um jogo para nós ganharmos, teríamos que o ganhar e não o conseguimos, e temos que encará-lo de frente tristes, frustrados, mas sem arranjar meios caminhos por onde ir. É seguir em frente, esta é que é a realidade. Perdemos 2 pontos que não deveríamos ter perdido, temos que ir buscá-los depois noutro campo e noutro tipo de jogos. Esta é a única forma que eu tenho de encarar este momento. É um empate a arrancar a época que deixa os jogadores frustrados. O Benfica, que está a meio de uma eliminatória resolvida. Resolvida? Acha que não? Nunca se sabe. O que Acho mesmo seria? que não fosse. Mas começa atrás, José Manuel, no campeonato, pelo menos em relação ao Porto. E ao em Rui relação ao Costa e ao Sporting, Marco não. Silva e a toda a gente, quer dizer. Como é que olha para Marco Silva neste momento? Sendo que é um treinador preocupado, o que é que lhe parece? É um treinador frustrado como os milhões de benfiquistas ficaram. Jogamos com uma equipe primodivisionária, fazemos um bom jogo do ponto de vista global e não conseguimos ganhar porque mandamos 3 bolas ao poste, porque sofremos 2 golos relativamente semi-infantis. É uma coisa preocupante. Há uma coisa que eu gostava de acrescentar, para não haver dúvidas nenhumas, porque eu gosto muito do Benfica e às vezes parece que se fazem aqui críticas que são contra o Benfica, e não são contra as pessoas que dirigem o Benfica. É absolutamente inadmissível que, sabendo que o Otamendi ia sair e que o António Silva ia sair, não havia essa esperança que o Bruno falou, mas sabia-se de caretas que ele não ia. Eu, através de conhecimentos com os pais dele, sabia há 2 meses que ele se ia embora, fosse por onde fosse, que ele queria sair do Benfica. Mas e o ponto é que quando nós temos acesso a essa informação, o Benfica também tem que Claro ter. que tem, sim, claro que tinha. Claro que toda a gente tinha essa informação no Benfica. E, portanto, Como é que isso não está preparado? como é que isso não está preparado? Como é que o Benfica, ainda hoje, dia 10 de agosto, não resolveu o problema e anda com hesitações e contra-hesitações? Porque, vamos lá ver uma coisa, 20 milhões de euros é muito dinheiro, mas o Benfica já deu 20 milhões de euros por 4 ou 5 monos que tem lá Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. É que ainda lá estão, não se venderam agora. Pois, é e isso. muito menos com rentabilidade. E, portanto, as contas do ano passado, ou o investimento da época passada naquele plantel, pode estar Sim, a condicionar as novas entradas deste ano. Claro que está, mas está sobre Mais a um falta de facto de não estar na decisão, Liga dos Campeões. a falta de decisão e a incapacidade notória que a direção do Benfica tem tido para resolver as coisas a tempo e horas. Isso é uma coisa que é evidente, não há critério. E temos que o Rodrigo, nosso adversário, que há bocadinho disse, o Benfica comprou uma série de avançados quando tinha o problema da frente de ataque mais ou menos resolvido e não resolveu o problema que tinha que resolver, que era da defesa. É evidente. E tem o Kaminski encostado no banco agora. E depois tem o Kaminski. E que provavelmente não vai ter espaço porque não vai sair ninguém dos laterais. Eu não sei quem é que se lembrou de comprar o Sheldrup, o Prestiani. Vou dizer uma coisa. Luca Bacchio pode sair? Eu nunca digo mal dos jogadores do Benfica, mas não sei quem é que foi o inteligente que se lembrou de comprar o Kaminski. Prova de honra. O Tiago Oveia, que nós andamos a tentar despachar, na minha opinião, é melhor que o Kaminski. Mas eu não sei o que é que vale o Kaminski. O Kaminski provavelmente tem uma margem de evolução muito grande. A questão é que não é para... Eu não sei se Kaminski é uma boa ou má compra, porque ele tem 19 anos, 18, uma coisa assim, portanto pode ter uma margem de evolução muito boa. A questão é definir prioridades. Sim. Então estou enganado. Então, com 23 tinha que ser para jogar já. Mas a questão é definir prioridades. Retiro tudo o que disse. Eu vivi um tempo na Alemanha, para ir, quando fui internacional, e o clube que eu fiquei a gostar na Alemanha foi o Colónia, porque jogava a Benfica, porque era a cidade onde eu ficava mais vezes a dormir, etc. E, portanto, tenho o hábito ainda hoje de, sempre que posso, ver os jogos da Alemanha quando jogo a Colónia. E o ano passado vi vários jogos do Colónia. Não reparei que este tipo chegava lá. Não dei por ela. Eu estava completamente enganado. Eu tinha a ideia que ele tinha 20 anos ou menos. Portanto, estava completamente enganado. Assim não faz sentido. Quando eu soube que ele vinha do Colón, assim, mas não ter visto o tipo. Não estou a dizer que ele joga mal. Estou a dizer que eu não me lembro de ter visto. Portanto, não acho. E o Colón deixou de divisão já. Agora um detalhe de rodapé. Ele por acaso marcou 4 gols. Ele tem 24 anos, o Carlos. 24. Não é 23, é 24. Potencial 24. de crescimento. Estamos no último minuto desta primeira parte. Só para concluir. Temos alguém com uma má preparação da época.
Tem havido uma preparação pelo menos. geral do Benfica. O Benfica tem-se preocupado com o problema, mas esta história de Palhinha, palavra de honra, parece uma novela mexicana, quer dizer, não faz sentido nenhum. O Benfica tem o Manu, o Benfica tem agora o Barancheia, que está a começar a jogar e a dar provas. Portanto, não é de facto, não é a posição que o Benfica precisa. Ainda por cima, há questões psicológicas e ideológicas no Benfica que são importantes. O Palhinha foi jogador de Sporting, é sportinguista convicto, e é uma coisa que se correr tudo muito bem, tudo muito bem. Se começar a correr mal, aquilo faz um arrepio ali aos 60 mil que estão no estádio. A experiência de 70 anos sentado lá na bancada. E, portanto, eu acho uma novela completamente absurda. O que se vai investir no Palhinha, teoricamente, é mais do que o que se no tal defesa central do Cruzeiro. E, como disse o Oscar muito bem, a gente precisa de um matelão, tipo Luizão, que salte, que coisa. E depois temos o Tomás Araújo, que eu gosto muito do Tomás Araújo, mas de facto ele tem fragilidades físicas que nós conhecemos. E, portanto, vivemos na iminência com a corda na garganta dele estar 3 ou 4 jogos fora e jogamos com quem? Vou para lá eu. Fazemos aqui um pequeno intervalo e daqui a alguns instantes voltamos para falar do futebol.